Olá, meu nome é Olavo e essa é a disciplina de Fundamentos Matemáticos da Física A. Nessa sexta aula, nós vamos continuar falando de vetores, em particular de lugares geométricos, e vamos fazer a generalização dos lugares geométricos que nós já estudamos para 3 dimensões. Em particular, nós vamos estar interessados nos lugares geométricos associados às cônicas. Então, como nós vimos, a esfera é um desses lugares geométricos, na verdade a circunferência. Então vamos considerar a seguinte situação. Nós tínhamos anteriormente definido a cônica circunferência e ela era definida pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, em que nós estamos considerando que os nossos eixos x e y estão desenhados da seguinte maneira. Ora, entretanto, esta equação ela veio de uma formulação vetorial que se encontrava na forma P, que era o lugar geométrico, podia colocar esse P aqui, um vetor, menos uma posição, centro, que no caso aqui era 0, 0, era igual, colocando ao quadrado, igual a r ao quadrado, onde r ao quadrado é esse vetor, r é esse vetor aqui. Ora, mas como nós falamos anteriormente, nós poderíamos ter escrito isso daqui em 3 dimensões, simplesmente colocando o P agora como sendo x, y, z, o centro 0, 0, 0, e o raio continua sendo r. De tal maneira que esta equação reformulada para 3 dimensões nos daria agora x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Esta é a equação da esfera. Então vejam que agora eu tenho 3 variáveis, indicando que a minha superfície é uma superfície em 3 dimensões. Ok, na verdade eu posso perceber que é uma superfície em 3 dimensões, porque a equação da superfície, ela faz o quê? Ela vincula 3 variáveis e é uma equação. Então, se uma equação vincula 3 variáveis, significa que tem 2 variáveis livres. Isso vai se representar uma estrutura ou um lugar geométrico em 2 dimensões. Ou seja, o grau de liberdade é 2 de uma superfície. Então a generalização é bastante trivial e nós podemos passar agora para a generalização da elipse. Então, da mesma maneira, antigamente tínhamos em 2 dimensões uma elipse desse tipo aqui, com este eixo maior sobre x e este eixo que era, na nossa abordagem, um eixo menor sobre y. O que nós podemos fazer agora? A mesma coisa que nós fizemos para a esfera. Só que agora, o que vai acontecer? Nós vamos chegar numa equação do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1, usando exatamente as mesmas técnicas que foram usadas anteriormente. Cada um dos denominadores vai representar um dos eixos que aparecem aqui na elipse. E agora incluindo o eixo C que está sobre o Z, que é esse que está aqui assim. Então, o que nós temos agora é chamado um elipsoide. E esse elipsoide, essas figuras podem ser obtidas em um caso mais específico, se nós, por exemplo, pegássemos esta elipse, que é a que nós já tínhamos, e nós a rodássemos em torno do eixo Z.
Só que aí nesse caso, vejam só o que ia acontecer. O eixo A e o eixo C seriam iguais. Então a única diferença é que essa elipse obtida, que é chamada agora de uma elipse ou um elipsoide de revolução. Por que de revolução? Porque ele foi feito a partir de uma revolução da elipse, no caso que nós estamos analisando, em torno do eixo Y. Então, como o eixo C se tornou o eixo a equação dessa elipse passa a ser x ao quadrado mais e ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Nós poderíamos ter girado a elipse também em torno de outros eixos. Nesse caso aqui eu estaria girando a elipse em torno de que eixo? Em torno do eixo x. E aí nós obteríamos uma outra equação, similar à equação que nós acabamos de obter, mas com a revolução igualando os eixos B e C. Nesse caso a equação seria x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E assim por diante. Notem que dependendo de qual é o eixo maior e qual é o eixo que está sendo gerado, em torno do eixo que está sendo gerado, nós podemos obter uma estrutura desse tipo ou uma estrutura mais achatada desse tipo que está aqui. Esse elipsoide é chamado de elipsoide prolato e este elipsoide, esse tipo, é chamado de oblato. Isso significa simplesmente que neste caso aqui nós tínhamos um eixo maior nessa direção e nós rotacionamos a nossa elipse, que era dada em torno desse eixo maior. Enquanto que neste caso aqui, nós temos uma elipse que está assim, e ela foi rotacionada. Vamos colocar a elipse assim, tentar fazer um giro, colocar em outra cor. A elipse estava assim, e ela foi rotacionada dessa maneira que está aqui assim. Tá certo? Então, com isso nós conseguimos obter duas estruturas elipsoidais com a diferença de uma ser mais esticada, que é a prolata, e uma mais achatada, que é a oblata. Bom, as mesmas considerações podem ser aplicadas ao hiperboloide. Vamos considerar que a nossa hipérbole em duas dimensões estava sobre o eixo XY, o plano XY. Então nós tínhamos uma coisa desse tipo aqui assim, essa era a nossa hipérbole original. E pensando em hipérbole de revolução, ou seja, uma hipérbole que se obtém a partir da rotação da curva original, pensando que a rotação foi feita em torno do eixo Y, para essa configuração que aqui está, o que se obtém é o chamado hiperboloide de duas folhas. Obviamente que essas duas folhas se referem a essas duas folhas que estão aqui. Uma outra possibilidade para fazer a revolução desse hiperboloide é considerá-lo desenhado no plano YZ. Então vejam que agora ele está sendo desenhado no plano YZ. E a rotação desse hiperboloide vai ser feita em torno do eixo Z. Então, quando a rotação é feita em torno do eixo Z, o que se obtém é um hiperboloide desse tipo que está aqui, que é chamado hiperboloide de uma folha. E com isso, então, são os dois tipos de hiperboloide que se pode obter.
finalmente, para o paraboloide, vamos considerar que nós temos um paraboloide escrito no plano XZ. Então vejam que ele está aqui no plano XZ e que ele vai ser gerado em torno do eixo Z. Quando ele é gerado em torno do eixo Z, nós obtemos uma estrutura desse tipo, que é um paraboloide. Aqui não tem um nome específico para ele, simplesmente é um paraboloide de revolução. E nós podemos também girar esse paraboloide em torno do eixo X. Quando nós giramos o paraboloide em torno do eixo X, a figura que nós obtemos é uma figura que tem essa característica aqui, que está representada logo aqui abaixo como uma superfície normal. E esse também é um paraboloide de revolução. Então nós podemos generalizar essas figuras muito facilmente, simplesmente fazendo revolução das figuras que nós já tínhamos antes, que eram as figuras em duas dimensões, da elipse, do hiperboloide e da elipse, da hipérbole e da parábola. Então, finalmente, só para considerar aqui a questão das equações, a equação do hiperboloide vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado menos z ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, podendo, em função do eixo de revolução, mudar as variáveis que estão aqui representadas. Da mesma forma, para um paraboloide desse tipo aqui, nós temos, vejam, sobre o plano XY, nós temos sempre circunferências. Então, nós sabemos que sobre o plano XY, nós temos, se forem circunferências mesmo, algo desse tipo aqui. E isso tem que ser igual a 4, essa constante não tem muita relevância. PZ que vai dizer onde é que está o foco e onde é que estão os centros. Então, para um paraboloide desse tipo, obtém-se uma equação como essa. E assim por diante. Nesse curso, vamos estar interessados em trabalhar com figuras em 3 dimensões e geralmente vamos estar falando de figuras de lugares geométricos que são lugares geométricos de revolução. Assim que o curso entrar na parte de derivação, essas figuras voltarão a aparecer. Isso é o que tínhamos a dizer, então, nesse momento, sobre essas figuras em 3 dimensões. Obrigado por assistir.